Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família. Com alegria, mais uma vez, nós nos encontramos para este tempo de meditarmos nas Sagradas Escrituras, de lermos o texto bíblico. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra para nós o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos, crendo nós que esse mesmo Espírito Santo continua hoje atuando no mover da igreja, no mover das vidas que hoje fazem a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que somos nós. E estamos já passando aí por uma parte já dos finais, Já estamos hoje, capítulo de número 21, Atos 21, faremos a leitura daqui a algum instante e logo estaremos encerrando, este estudo aí que tivemos do livro de Atos dos Apóstolos. Também já percebendo que nos aproximamos do final do ano, poucas semanas e já encerra-se o ano de 2021 e nós podemos agradecer a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. A sua graça tem sido constante sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que a leitura desse texto possa te inspirar, possa te motivar a estar perseverando na graça e no serviço do reino de Deus. Amém? Vamos à leitura então, Atos 21. Paulo chega a Tiro, lembrando que essa viagem de Paulo, ele está aí com um desejo no seu coração de ir para Jerusalém, a sua última viagem, a sua última passada por Jerusalém. Nós vamos acompanhar então e a gente vai perceber que essa parte da viagem tem muitos detalhes, Ela foi detalhada para que a gente possa perceber aí as últimas situações pelas quais o apóstolo Paulo passou, os últimos ensinos e aprendizados do seu ministério, e a gente aqui também vai aprender e com a graça de Deus ensinaremos também outras pessoas, amém? Então, Paulo chega a Tiro. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de nos reunir em teu santo nome, na tua santa presença, para este tempo, Senhor, precioso de meditarmos, ó Pai, no texto sagrado, nas sagradas letras, que nos inspiram, ó Pai, e nos concede sabedoria para a vida eterna. Por isso, Paizinho, nós te agradecemos e nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor possa falar a cada mente, a cada coração. Instrui-nos, ó Pai, orienta-nos, ensina-nos, Senhor, nos dê coragem, força, ousadia, fé, esperança, para sermos, ó Pai, não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, fala a cada mente, fala a cada coração, alcança cada lar com a Tua palavra. É a oração que fazemos e já agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.
Meu irmão e minha irmã, nós nos lembramos, né, ou trazemos à nossa memória, que o capítulo de número 20 de Atos, ele encerra com um momento bastante triste da história de Paulo e também ali dos presbíteros que estavam com ele, né, das pessoas que estavam acompanhando ele ali em Mileto, porque é o momento em que ele se despede daquele povo e a sua fala foi muito pesada no sentido de ser uma despedida. Vocês não me verão mais, né? É a última vez que eu estou aqui com vocês. Então isso gerou ali, trouxe tristeza, né, para o coração deles. A gente lembra que lá eles se ajoelharam e oraram, e aí então houve grande pranto entre todos que abraçaram a Paulo, se despediram de Paulo, choraram com Paulo, beijaram, né, entristecidos, porque a sua palavra era: vocês não mais verão o meu rosto. E aí então eles acompanham Paulo até o navio. Então assim, terminou com um momento muito triste da história. A fala de Paulo em Mileto é frequentemente usada como um modelo por sucessivas gerações de ministros, né? Há muitos motivos para isso, pois aqui ouvimos sobre o ministério de Paulo, resumindo em poucas linhas, e sobre o ministério de seus sucessores. Então a gente vê como é difícil essa situação de saber que está ali de passagem, que vai se despedir, e no caso dele, vocês não me verão mais. Paulo tomou todo o cuidado para que os presbíteros entendessem a sua função e exercessem essa função com sabedoria e no discernimento do Espírito Santo de Deus. Então, os presbíteros ou os bispos, eles deveriam garantir que houvesse o ensinamento correto na igreja. Então, eles deveriam continuar ensinando corretamente, da mesma maneira que Paulo havia passado ali aqueles anos ensinando para eles como eles deveriam fazer a sua caminhada cristã. Porque a igreja, ela sempre sofre ameaças. As ameaças, elas são constantes na vida da igreja. Então, da mesma maneira que a igreja, nas gerações imediatamente posteriores a de Paulo, teve de enfrentar doutrinas que ameaçavam a integridade do evangelho, também hoje somos ameaçados e ameaçadas, né? A igreja é ameaçada, as igrejas são ameaçadas por doutrinas semelhantes àquelas que distorciam, né, o texto correto da palavra, e outras tantas doutrinas que são criadas, que são inventadas, que são distorcidas do texto bíblico e que ameaçam a igreja de Cristo ainda nos nossos dias. Na igreja primitiva, essas doutrinas basicamente eram duas, né? O cristianismo judaizante e o gnosticismo. Em nossas igrejas hoje, as doutrinas que nos ameaçam são semelhantes a essas, mas existem também outras tantas ameaças que estão presentes dentro de nossas comunidades. Por isso a necessidade de nós estarmos, assim como Paulo, sempre aprendendo e ensinando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. O cristianismo judaizante, ele insistia que, embora Jesus tivesse vindo para salvar o mundo, a salvação realmente dependia dos cristãos observarem a lei. A gente estudou bastante a questão da salvação pela graça. Não é um cumprir ou não cumprir a lei, mas é crer na salvação, porque a salvação é pela fé e é graça, é dom de Deus, conforme nos diz a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8. Nós precisamos crer nessa palavra e entender que a salvação é pela graça, não é pelo cumprimento ou não cumprimento da lei. Até porque, lembrando que se fosse necessário para o indivíduo ser salvo, para uma pessoa ser salva, se fosse necessário obedecer à lei simplesmente, a morte de Cristo seria desnecessária ou teria sido em vão. A graça seria inútil, a graça de Deus não seria necessária, porque a pessoa conseguiria a salvação pelo seu próprio mérito. E nós cremos e sabemos que não é dessa forma. Hoje, então, a gente tem esse perigo, né, também aí acontecendo nas igrejas, muitas pessoas tentando colocar outros
outras formas de visualizar o texto bíblico, e não é assim. Nós somos salvos pela graça, nós cumprimos a lei do Senhor como preceito, como palavra de Deus, que é bênção para a nossa vida, mas nós entendemos que somos salvos pela graça, que foi conquistada, né, a salvação por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Não foi mérito nosso, né, mas é graça do Senhor sobre as nossas vidas. É claro que as comunidades, as igrejas, elas têm também as suas doutrinas, elas têm as suas regras, elas têm aí a sua forma de ser, a sua identidade. Nós, como Igreja Metodista, temos a nossa forma de ser, a nossa identidade, a nossa doutrina, a nossa forma de entender o texto bíblico, mas nós entendemos claramente a questão da salvação pela graça. Nós não somos salvos por... você é salvo pela graça, Jesus morreu por você, mas você tem que... Não, nós somos salvos pela graça. O que a gente precisa, sim, é cumprir a palavra de Deus, é observar a palavra de Deus. As regras nos ajudam na nossa convivência, elas são importantes, né, para nossa identidade, né, como povo de Deus, como a nossa prática doutrinária. É sempre importante, é sempre necessário, é importante conhecermos, é importante praticarmos e entendermos o porquê dessa prática ou daquela prática, lembrando que a Bíblia é a nossa regra de fé e nós nos pautamos pela palavra de Deus. Então, nós não podemos perder essa dimensão da salvação. E já os gnósticos, né, que era uma outra doutrina que ameaçava aquela igreja, ela acreditava assim que o espiritual era mais importante do que a nossa vida, né, do que o nosso corpo, né? Então, os cristãos verdadeiramente espirituais não estão interessados no corpo, né? Eles não estavam tão preocupados com o corpo, eles estavam preocupados apenas em salvar o espírito. Então eles tinham essa ideia aí que acabava atrapalhando também a caminhada da igreja. Então, assim, não estavam preocupados com as suas necessidades físicas, não estavam preocupados com essas coisas, porque eles estavam preocupados apenas com o lado espiritual, né? Que deveriam se interessar apenas pela sua vida espiritual. E por fim, este mundo não é nossa preocupação, mas só o mundo por vir, puramente espiritual. E os cristãos primitivos tiveram de lutar de toda forma firme e poderosa contra esses ensinamentos que questionavam não só os aspectos fundamentais da vida cristã, mas também doutrinas como a criação, a encarnação de Deus, lembrando que Jesus é o próprio Deus encarnado, né? E também a ressurreição do corpo. Por isso que nós temos, inclusive, a oração do credo apostólico. Quando nós fazemos, né, essa oração, nós estamos fazendo a nossa afirmação de fé. Creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna, né? Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente tem toda aquela oração que vai falar para nós que nós cremos sim, né? Na vida eterna, na ressurreição do corpo, no Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria. Tudo isso a gente declara porque nós estamos fazendo aí a nossa afirmação de fé. Que é importante para que a gente não caia em erros doutrinários como a igreja estava correndo risco naquele período e que hoje também corre aí os seus riscos. E Paulo então ele se despede ali daquele povo, levando consigo uma ajuda financeira. A gente vai lembrar que quando Paulo em um outro momento que Paulo está em Jerusalém, os presbíteros de Jerusalém vão dizer para ele assim, não esqueçam dos pobres que estão na igreja. Então Paulo agora ele vai voltar para a igreja de Jerusalém e ele está ali com um firme propósito de estar levando donativos para essa comunidade. Então ele vai para a igreja de Jerusalém e ele vai levar ali uma ajuda, né, financeira. O texto mostra para nós ali, né, que ele fala, né, da questão do ouro, da prata, não como cobiça, mas levando como donativos para os pobres de Jerusalém que necessitavam daqueles donativos. Então Paulo ele também trabalha assim o seu ministério pensando em ajudar as pessoas que passam por necessidades, que passam por dificuldades e que precisam de ajuda, deixando claro para nós também dos compromissos missionários da igreja
é o compromisso missionário de ajudar financeiramente, de abençoar financeiramente para que todo o corpo continue caminhando firme e tendo condições aí de se sustentar. Então Paulo deixa claro para nós aí, né, que ajudar o necessitado deve ser uma parte essencial da vida econômica da igreja. E habitualmente, ao coletar oferta, nós citamos, né, o versículo que ele mesmo deixou para nós aí, que está no versículo 35 do capítulo de número 20, que fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar é mais bem-aventurado, né? Nós falamos sobre isso no estudo passado. E é uma bênção mesmo a gente entender como igreja a necessidade e a bênção de sermos uma igreja que oferta, que investe na obra missionária. E agora, chegando, né, aí a última sessão, né, principal do livro de Atos, aqui o que Paulo indicou será cumprido, né, conforme o desejo do coração dele, que ele vai para Jerusalém apesar das correntes que o esperam lá. A gente lembra na semana passada que nós lemos ele, né? Nós lemos no texto bíblico, né? Que lá esperam o quê? Correntes e tribulações. Paulo, você vai para lá, né? Olha, eu sei que por lá me aguardam correntes e tribulações, mas é para lá que eu vou. Está lá no versículo de número 23, né? Cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Mas o meu prazer, a minha alegria é cumprir o propósito de Deus, né? É que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Então, mesmo sabendo dos riscos que ele teria pela frente, ele considera que a sua vida não é mais importante do que realmente servir ao Senhor. Então, ele abre mão, né, do benefício que ele pudesse ter momentâneo para viver a graça eterna, para viver o gozo eterno que é servir a Deus naquilo para o qual Deus o havia chamado. Mas muito mais do que isso também é cumprido, pois Paulo, né, sempre desejou ir a Roma e chega finalmente à capital, embora agora como prisioneiro. Isso a gente vai ver lá no final do capítulo 28, já, né, tô adiantando aqui um pouquinho, da onde que ele vai chegar. Quer dizer, ele não abre mão, mesmo sabendo das lutas que ele teria pela frente, tá certo? Então aqui ele tá de Mileto a Jerusalém. Nós vemos a narrativa que continua na primeira pessoa, do plural, né, nós. Lembrando que nós entendemos que Lucas, né, está aí fazendo essa narrativa, né? Não sabemos quem mais está fazendo parte desse grupo, mas havia ali um grupo que estava caminhando juntamente com ele. Entre eles, depois a gente vai ter outros nomes, como Trófimo e Aristarco, que vão ser mencionados. E também não está claro, né, se os outros mencionados antes fazem parte do grupo ou se já haviam se separado deles. A gente não sabe exatamente qual é o determinado grupo que está em qual determinado lugar. A gente sabe que eles vão caminhando e os grupos aí, às vezes eles vão se juntando, às vezes eles vão se separando, mas está esse grupo aí caminhando rumo a Jerusalém. De todo modo, a jornada continua aparentemente no mesmo navio, que passa ao longo da costa de Mileto para Cós e depois para Rhodes e finalmente para Pátara, o nome, né? Lá eles pegam um outro navio, provavelmente maior, que segue uma rota mais direta para a Palestina. Eles navegam para o sul, para Chipre e por fim eles chegam em Tiro. Então eles vão fazendo um contorno ali, vão costeando, né, que é indo fazendo o contorno da costa. Eles vão fazendo essa viagem. É muito interessante quando eles chegam lá em Tiro, né, eles falam assim que eles ficaram ali porque o navio deveria ser descarregado. Então a gente vai lembrar assim que não são navios, né, de passeio como a gente vê hoje, né, um transatlântico, lá os navios bonitos, com cabines, né, hotéis. Não, eram navios de carga, como às vezes a gente vê em alguns filmes, né, que são navios de cargas, que eles conseguem levar ali algumas pessoas, eles acabam levando alguns passageiros. Então a gente vê que é um navio que teve que parar um pouco mais para frente, né, pois o navio deveria ser descarregado ali.
E nesse lugar, eles encontram alguns discípulos. O texto mostra para nós que eles encontraram alguns discípulos e eles permanecem nesse lugar por cerca de uma semana, 7 dias neste lugar. E o que acontece ali? Muita oração, muito testemunho, muito ensinamento, né? Fortalecimento da fé, para que certamente a palavra de Paulo sempre era uma palavra de fiquem firmes, perseverem, não desistam, façam aquilo que é correto, não deixem de servir ao Senhor, né? Fiquem perseverantes. Certamente essa palavra de Paulo que estava sempre presente ali nos seus encontros com os discípulos, né? Com as pessoas com quem ele tinha caminhado ali algum tempo da sua jornada missionária. E o que é interessante aqui é que o texto mostra para nós que esses discípulos foram ali movidos pelo Espírito. Então eram homens e mulheres consagrados ao Senhor. Certamente pessoas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas inspiradas e movidas pelo Espírito Santo. E é interessante que o Espírito aqui, que aquelas pessoas movidas pelo Espírito, elas fizeram uma recomendação para Paulo. Lembre-se, né, que Paulo, ele está indo decidido, determinado de ir para Jerusalém. E essas pessoas com quem ele encontra aqui em Tiro, durante uma semana que ele ficou ali, o texto diz para nós que essas pessoas movidas pelo Espírito, elas recomendam a Paulo, Paulo, não vá para Jerusalém. Então há uma recomendação, veja, não é uma ordem, não é uma determinação, não é uma orientação divina para que ele não vá, mas aqui o texto diz que é uma recomendação. Olha, nós recomendamos que você não vá para Jerusalém. Então, a gente vai vendo que na medida que Paulo vai caminhando, ele sabe aquilo que o aguarda. Na semana passada, nós vimos a palavra que ele recebeu, que foi, lá você vai encontrar cadeias e tribulação. Na sua viagem, você na cidade por onde você passar, você vai ter cadeias e tribulações. Agora está dizendo assim, olha, nós recomendamos para você que você não vá para Jerusalém. Então havia essa recomendação. E não foi uma coisa só do desejo do coração, uma visão deles ali, que eles achavam melhor Paulo ficar por ali, eles gostariam que Paulo ficasse por ali porque seria interessante para eles. O texto mostra para nós aqui que eles estavam movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente vai ver na sequência do texto que mesmo tendo essa recomendação de pessoas movidas pelo Espírito Santo, passados aqueles dias, tendo se retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos. Então veja, meu irmão, minha irmã, Paulo, ele tinha uma determinação no seu coração. E ainda que houvesse uma recomendação, ainda que essa recomendação que veio para ele foi de pessoas movidas pelo Espírito Santo, não era uma situação assim de desejo próprio das pessoas, mas ele sabia que ele tinha ali algo para fazer, ele tinha uma jornada a ser cumprida e ele não quis abrir mão dessa jornada. Ele sabia que enfrentaria perigos, ele sabia que enfrentaria tribulações, que ele enfrentaria cadeias, que seria difícil, mas o texto mostra para nós assim, que passou aquele tempo que ele ficou com aquelas pessoas, eles prosseguiram e as pessoas foram junto com ele. Bom, nós recomendamos, mas se você entende que você deve fazer isso, então a gente vai te acompanhar até onde a gente puder. E a gente precisa ter esse discernimento. Às vezes, alguém fala assim, olha, o Espírito Santo está me dizendo isso, ok, né? Mas eu entendo, e na minha razão, no meu entendimento, na minha vida de oração também, eu entendo que eu devo fazer dessa forma. E aí a gente tem essa liberdade para agir com sabedoria. E Paulo usou dessa liberdade para tomar a sua decisão, a decisão que ele havia entendido no seu coração que seria a melhor para ele tomar. Então o texto diz que eles seguem então viagem com ele, acompanhados por todos, e cada um deles estava com a sua esposa e com seus filhos. Foi uma grande reunião ali de famílias
que estavam acompanhando o apóstolo Paulo, né? Então ele não estava sozinho, tinha ali os discípulos, as esposas, os filhos, famílias inteiras que acompanharam ele até para que ele chegasse fora da cidade. A gente fica imaginando uma cena de despedida tão bonita e tão comovente, né? Que ele foi sendo acompanhado por várias famílias, as crianças correndo ali do lado, brincando, se alegrando, né? As esposas ali dos discípulos, todos acompanhando o apóstolo Paulo. E quando, né, o texto mostra para nós assim, quando eles chegam na praia, então eles saem da cidade, eles estão numa cidade portuária, eles saem ali da cidade, do centro, né, da cidade, da parte ali das casas, das moradias, enfim, e eles caminham em direção ao porto, em direção à praia, porque ele ia pegar o navio. E quando eles chegam na praia, a cena deve ter sido linda, né, porque era uma multidão de pessoas, eram várias pessoas, discípulos, esposas, crianças, famílias, que acompanhavam o apóstolo Paulo. O texto mostra para nós que eles se ajoelharam na praia. Que coisa linda, né? Você já pensou nisso, meu irmão e minha irmã? Quantas vezes você teve a oportunidade de se ajoelhar na praia e orar ao Senhor, né? Foi o que esse grupo fez, que acompanhava o apóstolo Paulo. Eles se ajoelharam naquela praia e ali oraram, né? Ajoelhados na praia, oramos. Tempo precioso de oração, num lugar tão bonito, né? E que ao mesmo tempo traria ali os seus cuidados, as suas preocupações. E aí então se despediram uns dos outros e então embarcamos e eles voltaram para a sua casa. Então a gente vê aqui, Paulo segue a sua viagem como havia determinado em seu coração. Eles, mesmo tendo dado a recomendação, Paulo não acatou aquela recomendação, porque ele entendeu ser o propósito de Deus na sua vida que ele continuasse rumo a Jerusalém. Os discípulos não ficaram ali com rebeldia, não ficaram ali magoados, não ficaram ali com raiva, mas a vida segue. Ok, eu vou te dar essa recomendação. Se você não quiser seguir, a gente continua a caminhada. E a gente percebe que isso também é uma maturidade, que às vezes hoje falta. Se alguém dá uma recomendação e você não segue, a pessoa já fica chateada, já fica brava, já fica, né, de cara feia, não quer mais falar com você. E não, ok, obrigada pela sua recomendação. Eu vou avaliar, eu vou ponderar e vou decidir aquilo que é melhor. Nós temos essa liberdade. E foi isso que eles fizeram. Eles levaram uma recomendação para Paulo. Paulo não acatou aquela recomendação, mesmo assim eles acompanham Paulo até a praia, se ajoelham com Paulo ali na praia, oram com Paulo ali na praia, abençoam a vida de Paulo. Olha, nós estamos aqui orando, abençoando a sua vida, vai em paz, segue o seu caminho e nós vamos seguir o nosso, vamos voltar para casa. Eu acho essa parte, eles voltaram para casa, então assim, a nossa vida segue, a gente continua fazendo aquilo para o qual Deus tem nos chamado. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Não saiu do jeito que a gente queria? Tá bom, voltamos para casa e vida que segue. Tocamos o barco, seguimos com a nossa caminhada de fé, sem revolta, sem rebeldia, sem ira, sem raiva, né? Mas firmes, né? Continuando servindo ao nosso Deus. Que assim seja a nossa caminhada, que a gente tenha sempre a inspiração divina que nos mostra o caminho, que a gente tenha essa decisão tomada nas questões da nossa vida de acordo com o querer de Deus, que nós tenhamos essa determinação para tomar as nossas decisões com determinação, com coragem, com ousadia. Mas quando as pessoas não aceitarem também a nossa orientação, que a gente não fique chateado, mas que a gente, né, vida que segue, ok, eu trouxe orientação, você tem liberdade, meu irmão e minha irmã, para seguir ou não, né? Que a gente também tenha essa paz no nosso coração, que a gente ore, que a gente abençoe, que a gente volte para casa e a gente vida que segue louvando e servindo a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos instrua, que Deus nos oriente e que nós possamos continuar aprendendo com o apóstolo Paulo a cada momento, a cada despedida, a cada encontro, a cada reencontro, a cada conselho dado, a cada conselho recebido, mas sempre caminhando na orientação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez pela alegria de nos encontrarmos na tua presença. Obrigada pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pelas muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas.
Pai, obrigado por este tempo de estudo, obrigado pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo aprendizado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos praticantes dessa palavra, ajuda-nos nas nossas tomadas de decisão, ajuda-nos, ó Pai, no apoio mútuo, ajuda-nos, ó Pai, a sabermos, aprendermos a ouvir não, aprendermos, ó Deus, que a nossa decisão, ou que a nossa opinião nem sempre é a melhor para a vida da outra pessoa, que nós possamos, ó Deus, ter essa maturidade de orientar e também ficar em paz quando a nossa orientação ela não é seguida, mas que em tudo, ó Deus, nós possamos seguir a tua voz, o teu conselho e o teu querer. Continua caminhando conosco, abençoe a tua igreja, cada lar, cada família, as pessoas enfermas, as pessoas enlutadas, as pessoas desempregadas, que o teu Espírito Santo console, conforte, fortaleça, renove a fé, a esperança e ajuda-nos, ó Deus, a cada tempo viver de acordo com o teu querer e a tua vontade. Dispensa sobre nós a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado. É a oração que fazemos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar. Tenha uma excelente noite na presença de Jesus. Amém.